Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre controlador lógico programável e basicamente sobre processos sequenciais. Tá? Diversos processos industriais devem seguir uma sequência para que o resultado esperado seja alcançado. Por exemplo, fabricação de pão. Então imagine uma indústria de fabricação de pão, né? Então a primeira parte do processo é inserir os insumos, né? Matéria-prima, trigo, fermento, sal, enfim. Jogar essa pasta, enfim, dentro de uma amassadeira, né? Uma batedeira industrial, né? Bater durante um certo período, uma certa velocidade, enfim. Tá? Jogar esse resultado aqui, essa massa, esse bolo aqui dentro de uma modeladora para colocar no formato do pão que se deseja, né? Após aí nós colocamos no forno para assar o pão, né, por um certo período, com uma certa temperatura, tá? E após ter sido assado, vai para uma coluna aí de resfriamento do pão, até que eu possa colocar na máquina embaladora. Então são processos que dependem de etapas, né, anteriores. Então um processo só começa quando o outro termina. Eu não posso aqui pegar toda a farinha, o trigo, enfim, o sal, pegar tudo e jogar dentro da embalagem aqui, final, que eu não vou ter um pão, né? Eu tenho que passar por todo o processo. E também esse processo tem que ser nessa ordem. Não adianta eu vir para lá ou para cá, para cá, para cá, passar por todos os processos na sequência errada, que eu não vou atingir o meu produto final. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui com o CLP. Tá? Então, imagine uma máquina, uma prensa, né, que estampa aí peças aí, chapas de estator, por exemplo. Né? Então, eu tenho essa prensa aí que é controlada por esse sistema de controle com 4 botões. Né? Então, o primeiro botão aqui conectado à entrada I1 do meu CLP. Né? Quando pressionada, ela liga a saída Q1, que é responsável aí em girar a bobina de aço aqui para alimentar a minha prensa. Quando eu aciono I2, que é o botão que está conectado à entrada I2 do CLP, ele aciona o braço da prensa. Então, o braço da prensa aqui, o pistão, desce, bate na chapa, né, e estampa aí uma nova peça. Ao pressionar I3, o que acontece? Aqui tem a minha saída da máquina. Então, tem um pistão aqui no interior da máquina que empurra aí a peça que foi estampada. E o botão I4 é a minha botoeira de emergência. Caso ela seja pressionada, aí ela desliga todas as saídas em questão de alguma anormalidade. Tá? Vamos ver um vídeo da prensa funcionando. Legal, né? Então vamos dar. Então o que aconteceu? Então a bobina, uma vez pressionado o I1, a minha bobina gira, posicionou o metal novo sobre a prensa, o operador vem, aperta o I2, desce o braço, estampou a peça, aperta o I3 para liberar aqui a peça aqui nessa caixa aqui, enfim. Então vamos dar um replay aqui. Então basicamente aí é o processo, né, dessa máquina bem simples que atualmente ela é controlada apenas por botões bem simples. Ligou o I1, aciona Q1. Apertou I2, aciona Q2. Apertou I3, aciona Q3. E I4 aí desliga todas as minhas saídas. Tá? Então se nós formos olhar aí a programação ladder aí que está vinculada a essa máquina no processo atual, é bem simples. Então eu tenho a botoeira I1 no meu sistema ladder aqui, conectado ao I4, normalmente fechado. Então a botoeira I4 é uma botoeira que quando em uso normal, ela tem seus contatos fechados. Tá? E eles ligados à saída Q1. A I2, da mesma forma, também conectado ao I4, conectado a Q2. E o I3, conectado ao I4, né, todos eles aqui normalmente fechados, ligado a Q3. Então a gente percebe aí que a chave I4, a botoeira, está participando de todos os circuitos de forma normalmente fechada. Então se houver algum problema quando o Q3 estiver aberto, né, se ela for acionada, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o circuito e vai parar de fluir corrente sobre a Q3. Tá? Então é bem simples o nosso sistema ladder atual. Tá? Só que um dia aí o fiscal do trabalho realizou uma auditoria nessa fábrica e verificou que o processo poderia ser acionado em qualquer sequência, aumentando o risco de acidente. A gente viu ali no vídeo ali que se eu apertasse I1, I2 ou I3 em qualquer ordem, se eu apertar I2, depois I1, depois I3, não interessa, a máquina é acionada. Tá? Então, para respeitar o NR12,
foi pedido aí para que o programa CLP fosse alterado para que cada passo apenas seja acionado quando a operação anterior já tiver sido realizada, né? Então, vai ser uma operação sequencial, como a gente viu no exemplo ali da fábrica de pão. Então, logo, ao acionar I1, né, a chapa é posicionada automaticamente pela saída Q1, beleza? Ao acionar I2, a prensa é acionada pela saída Q2 apenas se a saída Q1 já estiver acionada. Então, aqui está a diferença. Então, I2 só vai funcionar se I1 já ter sido acionada. Terceiro passo. Ao acionar I3, a prensa recua e a peça estampada é removida pela saída Q3 apenas se a saída Q2 já tiver sido acionada. Então, são processos dependentes. Então, esse cara aqui inicia o processo, esse cara aqui só funciona se esse cara já tiver sido feito, e esse cara aqui só funciona se esse cara tiver feito, né? E também não pode acontecer que esse cara aciona quando esse já tiver sido feito. Não, tem que ser na sequência. 1, 2, 3, tá? E só vai desligar o meu sistema aí, né, quando aí a minha chave 4, né, desligar, ou se houver uma emergência aí, todas, né, as saídas são desligadas quando eu pressionar a entrada I4. Tá? Então vamos ver o que é um exemplo aqui do sistema LEDER, né, da programação LEDER. Então o I1 vai disparar a nossa sequência de trabalho. Então o que acontece? Eu pressionei I1, né, vai fluir uma corrente para a saída, porque o I4 é normalmente fechado, ligou a Q01, girou esse carinha aqui que é o nosso circuito selo. Né? Então eu dei um pulso no I1, né, posso largar I1, esse cara aqui vai ficar energizado, beleza? Então, continuou energizado. O que vai acontecer depois? Já posso acionar I02. Eu poderia acionar I02 antes de 01? Não. Por quê? Porque só vai funcionar se Q01 estiver ligado. Então, eu dei esse pulso, ligou Q01, manteve meu selo. Tá? Então, Q01 habilitado, esse cara também está habilitado. Então, se eu pressionar I02, o que vai acontecer nesse instante? Vai fluir corrente por todo mundo, porque Q01 está habilitado, I02, né, e Q02 vai habilitar, gerando esse outro selo aqui. Então, vai ficar ligado esse nosso sistema. Beleza. Agora, o I3 pode ser acionado? Sim. Por quê? Porque o Q2 está ligado. Né? Ligou esse cara, ligou esse. Eu poderia ligar esse cara aqui já direto depois do I01? Não. Por quê? Porque eu dependo de Q02 e Q02 depende de Q01. Então, só vai conseguir fazer na sequência. Tá? E aí, o nosso sistema selou aqui, fechou e ficou ligado o Q03. Tá? Então, nesse caso aí, para reiniciar a nossa operação, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que desligar por I04, porque senão vai manter o nosso selo aqui. Tá? Ou poderia criar outro sistema. De novo, né? CLP, cada programador vai ter uma ideia. Essa aqui que eu estou mostrando não é uma solução simples, talvez nem seja melhor, mas é uma solução. Né? Cada programador vai ter sua lógica de programação, às vezes mais eficiente, menos eficiente, mas o importante é entender o que está fazendo. Nesse caso, a nossa máquina aqui vai ficar ligada, a não ser que eu quebre o selo aqui utilizando o I04. Talvez eu poderia fazer o quê? Colocar um I01 aqui para reiniciar o nosso sistema. Se eu pressionar I01, eu quebro esse selo aqui. Talvez seja mais interessante, talvez, né? Vocês podem testar aí depois, né, brincando com a simulação. Tá? Então, eu faço um desafio para vocês. Depois que foi feita as modificações lá pedida pelo fiscal do trabalho, né, o supervisor da qualidade ainda sugeriu um melhoramento de processo. Por quê? No qual apenas uma saída deveria estar ligada. No nosso exemplo ali anterior, todas as saídas mantinham-se ligadas. Então, dessa maneira, o processo 2 desliga o processo 1, o processo 3 desliga o processo 2 e o processo 4 reinicia. Tá? Então, já é um melhoramento, já é uma programação, né, de certo ponto melhorada. Isso por causa que a gente está usando um CLP, fica muito fácil e flexível. Imagine se estivéssemos usando só componentes eletromecânicos, teríamos que mudar componentes, fiação, enfim. Tá? O CLP nos flexibiliza de bastante maneira. Né? Então, vamos imaginar aqui. Então, passo 1. Ao acionar I01, a chapa é posicionada automaticamente pela saída Q01. 2. Ao acionar I2, Q1 é desligada e Q2 aciona a prensa. Então,
né? Diferente do exemplo anterior, quando eu pressiono I2, o I1 também tem, o Q1 tem que ser desligado. Tá? Então desliga Q1 e aciona Q2. Ao acionar I3, Q2 é desligada e Q3, né, recua e entrega a peça estampada. Tá? E 4, todas as saídas são desligadas. Então essa é a diferença do problema anterior. Tá? E isso aqui eu vou deixar como um desafio para vocês tentar melhorar, fazer esse melhoramento que o supervisor tentou, pediu aí para o pessoal da programação de CLP resolver esse pepino para eles. Tá? Eu deixo como desafio. Na próxima aula aí eu coloco a minha solução, mas de novo, não quer dizer que a minha solução seja a melhor, nem a mais eficaz. É uma de diversas soluções possíveis, tá certo? Então agradeço aí o tempo de vocês e até mais.